Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui fazendo um vídeo, é com a intenção de ajudar você no seu conhecimento. Eu quis trazer para vocês hoje uma experiência própria que eu tenho através dos meus conhecimentos com as Santas Escrituras, dois textos bíblicos, observando a história no capítulo 9 de Atos, que todos sabem, aquela história de Shaul, que chamam de Paulo, quando ele foi para Damasco a fazer perseguição aos emissários do Messias, indo a caminho, deparou-se com uma luz caindo por terra, ele ouviu uma voz. Isso vocês todos já sabem. A voz que falou com Shaul foi a voz do Messias. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu nesse encontro que para Shaul foi inesperado, mas que para o Eterno já foi tudo planejado. Então quando Shaul caiu por terra, ele ouviu uma voz. Essa voz disse: Shaul, por que me persegues? E o Shaul, ao ouvir a voz, ele respondeu dizendo: quem é? E a voz respondeu: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. É claro que o Messias teria que falar a linguagem local, pois ali, aonde ele morreu e ressuscitou, ele era conhecido como Yeshua, um nome falso que o Eterno deu a ele para ser escondido dos judeus, para que os judeus não vissem a glória do Eterno que estava dele. Assim, o Evangelho da paz pudesse passar para nós outros. O que eu quero focalizar aqui nesse texto é exatamente a resposta que o Shaul deu para a voz do Messias. E naquele momento, eu me pus no lugar do Shaul. E eu, neste exato momento, eu olhei para o Messias e disse: ó Messias, o que queres que eu faça? Assim como disse Shaul, eu também disse. Eu aprendi também, dentro desse contexto, que quando alguém, como Shaul, escutou a voz do Messias, alguém também deve escutar como ele. Foi assim que aconteceu comigo. Com base nessa conversa que o Messias teve com Shaul, pude acreditar que quando a voz do Messias é transmitida através de um emissário seu, e a pessoa que está ouvindo aquele emissário, aquele servo do Yahushua, pregando a verdadeira verdade e não aceita, não tem condição de entrar no seu coração, eu deduzi que essa pessoa não é uma ovelha de Yahushua, porque ali ficou realmente comprovado que o Shaul, sendo até aquele momento um homem rebelde, perseguidor do povo de Yahushua, no momento em que ele ouviu o som da voz do Machia, ele não perguntou mais nada além de duas perguntas: quem és tu e o que queres que eu faça? Então, quem és tu? Eu quero conhecer Yahushua. Eu quero conhecer sua doutrina. E há muitas lembranças para nós recordarmos de servos dentro das Santas Escrituras que nos deixaram o exemplo. Vocês lembram quando Nicodemos chegou para o Messias e disse: eu bem sei que tu és mestre vindo do alto, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não estiver com o Altíssimo. Isto é o reconhecimento que a pessoa tem quando ele entende que aquele com quem ele está tendo contato é realmente o verdadeiro Mashiach, o Messias do Eterno. E o que a gente percebe é que existem muitas pessoas super rebeldes que escutam a voz do Mashiach através de um emissário seu e não estão nem aí para valorizar a mensagem, a doutrina, a verdade que escutam. Eu, como verdadeiro servo do Mashiach, que transmito a sua voz verdadeiramente, sem sofisma, indubitavelmente, transmito a voz do Messias
falo como ele fala, penso como ele pensa, digo o que ele diz e apresento todos os seus projetos e propósitos para com os escolhidos de Yah. E as pessoas que dizem que são de Yahushua estão sempre me rejeitando a fala. Pessoas que não escutam a voz de Yahushua pelo seu emissário, essas pessoas, será que são ovelhas do Messias? Acho que não, porque o próprio Messias disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem. Se você não escuta a voz do Mashiach através da minha fala, é porque você não é ovelha. Esta é a verdadeira escolha, porque todas as ovelhas do Mashiach hão de escutar-me em qualquer parte do mundo. Esta é a verdade. Se você não acredita, o problema é teu. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou aqui para falar, escute se quiser, mas eu estou aqui para falar, para transmitir a voz do Messias. Sabe por quê? Porque um dia eu falei com ele e disse, o que queres que eu faça? E ele me disse o que queria que eu fizesse, e eu estou fazendo. Elevando a sua mensagem do reino milenar para salvar alguns e entregar a ele, são e salvos, para reinar com ele durante 1000 anos. Você não quer também falar com o Messias e dizer agora mesmo o que queres que eu faça, ó Messias? Eu estarei pronto para dar para morrer por ti, para trocar de religião, para abdicar de todo mal, para renunciar à minha vida e viver somente para ti. Não pense que por descobrir que o nome do Salvador não é Jesus, não pense que isso vai levar você para lugar nenhum. Isso vai mais é te condenar, porque aquele que soube fazer a vontade do seu Senhor e não fez, será castigado com muitos açoites. E isso vai condenar cada vez mais vocês que estão me ouvindo, onde convir comigo. Eu tenho percebido que pessoas estão aí dizendo que estão saindo da religião, do sistema, que estão pregando Yahushua, mas não querem ouvir a verdade. Estão com a mesma bagagem da Babilônia, apenas mudaram de classe de aula, trocaram os líderes religiosos por outros religiosos que não levam você a lugar nenhum. Esse povo Yahushulita é mais uma filha da meretriz, simplesmente porque acreditaram que o nome não é Jesus, é Yahushua, agora estão aí se estribando achando que andam na verdade. Estão cada vez mais condenados, porque saíram do sistema carregando toda a bagagem da Babilônia. Se você saiu de lá e ainda está batizando, imergindo pessoas nas águas, como fazem os pastores, o que foi que mudou em você? Se você saiu lá, diz que saiu do sistema, e você acredita na Trindade, Inferno e Natal, o que mudou em você? Se você saiu de lá e acredita que o Messias vem buscar você para morar no céu, o que foi que mudou na sua cabeça? Se você saiu, diz que saiu do sistema e acredita que quando morrer sai uma alma de dentro de você, o que foi que mudou em você? Você está na mesma. Apenas descobriu que o nome não é Jesus, é Yahushua, ou que o nome do Pai não é Deus, é Yahweh, mas com isso, se você não se converter, você está mais condenado ainda, porque você está blasfemando da santidade, do nome do Altíssimo e do nome do seu Filho. Quando nós descobrimos o verdadeiro nome, nós honramos a pessoa do nome. E eu não vejo isso em ninguém aí, não vejo isso nas pessoas que estão clamando e pregando o nome Yahushua. Não vejo. Eu estou vendo um bando de rebeldes que não querem ouvir a verdade. Você tem que fazer não é sair das paredes da religião. O que você tem que fazer não é descobrir um nome, um simples nome, não. É viver a verdade do nome. Observamos que pessoas se estribam dizendo que não há salvação em um outro nome pelo qual devemos ser salvos, Yahushua. Olha, não há mesmo salvação em outro nome. Mas não pense que você, porque descobriu o nome, você está salvo, não.
Você descobriu o nome literal, você não descobriu a essência, você não descobriu a divindade, você não descobriu a verdade que está no nome, você não descobriu a justiça, o amor que está no nome Yahushua. Enquanto você não descobrir isso para viver, você ainda é um zero à esquerda. Você está na mesma religião, apenas trocou de sala de aula. Se não tiver entendendo, eu estou aqui para lhe ajudar. Se não quiser acreditar em mim, problema é seu. Tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui como atalaia para falar a palavra do Eterno. E quer saber? Eu aprendi com Yah a viver. Eu fico maravilhada porque eu sou um servo do Eterno, porque eu vivo a sua verdade e não dependo de religião para viver, porque eu vivo Yahushua. Como já dizia o Shaul para os judeus, o que vale não é a circuncisão ou incircuncisão, o que vale é ser uma nova criatura, o que vale é você viver para Yahushua, é você ser transformado, é você ser convertido. Milhões de pessoas aí não sabem nem o que significa conversão. Acham que por levantar a mão ou aceitar aí um certo nome, já são convertidos. Isso é a maior mentira. A conversão é a verdadeira transformação. A conversão é um novo selo que você recebe do Eterno para viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida de renúncia, uma vida aos pés do Messias, fazendo o que ele quer, vivendo o que ele quer, andando como ele quer. Isso é que é viver com o Messias. Mas tem gente aí achando que viver com o Messias é estar entre quatro paredes, reunidos, fazendo reunião, lendo a Bíblia e conversando asneiras. Isso não é a vida do Messias. A vida do Messias é amor, é verdade, é paz, é justiça, é paciência, é longanimidade, é domínio próprio, é viver. Isso é que é conversão. Observei um outro texto maravilhoso. Fiquei muito sensibilizado desde esse tempo. E quando eu observei esse texto, a minha conversão teve mais velocidade. Vocês lembram que quando o Messias foi batizado por João Batista, ele ouviu uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Absorvi daí também uma mensagem de vida e de abdicação. E pude entender realmente que a voz que falou com o Messias não seria apenas para ele, mas para todo aquele que também recebesse as ordenanças do Pai para viver o amor, a verdade, a justiça e o perdão. Se você viver essas qualidades espirituais, com certeza absoluta, você irá ouvir dentro do teu subconsciente a voz do Eterno que te dirá: "Este é um filho amado." Não é o filho, porque o filho é o Messias, mas dirá com você: "Este é um filho amado, em quem eu tenho prazer." Porque o Eterno só tem prazer nas pessoas que andam no amor, na verdade, na justiça, na paz, na paciência, na longanimidade, vivendo e perdoando e amando a todos. Se não for assim, você não estará aprovado na presença dele nunca, e nunca você poderá ser chamado de filho, porque você não conquistou pelo seu verdadeiro amor e pela conversão. É isso, meu amigo. Esta é a lição que eu quero trazer para vocês. Você quer escutar a voz do Eterno dizendo dentro de você: "Tu és um filho amado em quem eu tenho prazer", assim como ele disse para o Messias? Então faça isso. Mas primeiro você diga: "Quem és tu?" Quer dizer, pesquise, conheça ele, conheça as verdades dele para viver. Depois, diga o que queres que eu faça, mas diga de verdade, diga de coração, diga com amor, diga com compromisso e viva. Porque nós não temos muito tempo, meu amigo. O Messias está voltando para aqueles que vivem isso que eu estou lhe dizendo. Ele não está voltando para religiosos. Ele não está voltando para alguém que saiu do sistema maldito e está aí fazendo as mesmas coisas. Ele vai voltar para aqueles que vivem o amor, a verdade e a justiça, vivem a vida
em que ele vive, aí sim, ele voltará para você, certo? Espero que você tenha entendido o que eu falei. Esta é uma experiência própria. Eu amo Yahushua, eu dei a minha vida por ele, e a qualquer momento estou à disposição dele para o que der e vier, doa a quem doer. Por hoje é só, eu estou aqui para te ajudar.